Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e o vídeo de hoje é um aulão de resolução de questões da banca Instituto Consulplan. É uma banca que de fato traz um conteúdo programático muito amplo e mesmo em provas da licenciatura a gente encontra temas que normalmente são mais voltados para o bacharelado e vice-versa. Em provas que teoricamente são mais do bacharelado, a gente também encontra tópicos da licenciatura. Então nesse aulão a gente vai trabalhar tópicos recorrentes que podem ser cobrados tanto pela banca Instituto Consulplan como também por diversas outras bancas do nosso país. Antes de iniciar o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e deixa nos comentários qual tema ou qual banca você gostaria de ver aqui em nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Considerando competição e cooperação no cenário escolar, assinale a afirmativa correta. O ensino do esporte na escola deve priorizar o rendimento, a performance e a competição em detrimento da cooperação. E aí é falso, né? Essa ideia de priorizar o esporte de rendimento na escola é uma ideia já ultrapassada, foi muito valorizada, principalmente no período da ditadura militar, né? A gente tinha um ensino mais tecnicista, mais voltado para o ensino do esporte de rendimento, para descobrir novos atletas, porém é uma ideia mais ultrapassada. Atualmente a gente vê o esporte mais em seu aspecto educacional do que seu aspecto de performance de fato, quando a gente fala do esporte na escola, né? Então, a alternativa A é falsa, porque no ensino do esporte na escola a gente não foca nesse rendimento, nessa performance, mas sim nos valores mais educativos, mais educacionais do esporte. Item B. A cooperação não deve ser abordada na prática esportiva escolar, uma vez que trata-se de habilidade desnecessária no esporte fora da escola. E aí é falso, né? Na ideia da cooperação, a gente vai ter justamente ideais de respeito, de solidariedade, de cooperação entre todos, né? E aí esses valores vão se estender não apenas para o esporte na escola, mas para o esporte fora da escola e também para a vida cotidiana, né? Então, por isso, a alternativa B é falsa. A ideia é que a gente consiga, de fato, trabalhar a cooperação, seja na prática esportiva ou seja na educação física de forma geral, quando a gente fala da educação física escolar. Item C. São possibilidades de agir e estar no mundo, por isso, a educação física, por meio dos seus conteúdos, pode contribuir plenamente para desenvolver, ao invés de um ser humano ultra competitivo, um outro mais cooperativo e mais solidário e aí verdadeiro, né? A ideia de se trabalhar a cooperação na educação física, e aí quando a gente fala de trabalhar a cooperação, a gente não exclui totalmente a ideia da competição, né? A gente pode sim trabalhar em alguns momentos, alguns aspectos competitivos, mas a ideia de trabalhar a cooperação é justamente trabalhar esses valores que o jogo, que o esporte cooperativo traz, para que a gente possa levar esses valores não só para a atividade em si, mas também para a vida cotidiana, né? Para a vida em sociedade, trabalhando justamente essa cooperação e essa solidariedade a partir das práticas corporais. Então, item C já é a alternativa correta. Item D, o esporte como conteúdo da educação física deverá privilegiar a competição para que possa promover a aprendizagem de habilidades técnicas que irão contribuir para que o aluno compreenda melhor os valores presentes na sociedade, na tomada de decisões. E aí é falso, né? A ideia da gente trabalhar esses valores é justamente a partir de uma prática mais cooperativa, a partir do respeito, da solidariedade, da cooperação, de uma forma geral, e levar esses valores não só para a prática, mas sim para a vida cotidiana, para a vida da sociedade de uma forma geral. Então, realmente, primeira questão, item C, é o correto. Segunda questão, a prática de atividades esportivas só ocorre fundamentalmente a partir de duas finalidades distintas, voltada para o esporte recreativo, participação ou lazer, ou esporte performance, desempenho ou rendimento. Para Rezende, a adoção de um procedimento comum de disputa garante um confronto igualitário entre os competidores ou equipes competidoras. Os dois sistemas de disputa mais consagrados na organização de eventos esportivos da espécie confronto direto são os torneios e os campeonatos, tanto para o modelo de classificação quanto de eliminação. Configura-se como uma característica peculiar no sistema de torneios, então vamos lá. Item A.
todos os participantes se mantêm ativos na competição, e aí é falso, né? Quando a gente fala dos torneios, o sistema de disputa prioritário dos torneios serão os sistemas de disputa eliminatórios. Então, como são sistemas de disputa eliminatórios, a cada rodada uma certa quantidade de equipes vão sendo de fato eliminadas do torneio e não jogam mais. A gente teria uma participação constante das equipes se fossem em campeonatos onde o sistema de disputa prioritário são os rodízios, onde de fato todo mundo vai jogar contra todo mundo. Então o item A é falso, pois todos os participantes se mantêm ativos na competição seria uma característica dos campeonatos e não dos torneios. Item B é o sistema mais elaborado de organização de um evento esportivo, e aí é falso, né? Como a gente tem um sistema de disputa eliminatório, a gente tem um sistema mais simples, inclusive com a quantidade menor de jogos, já que justamente a cada rodada, né, como eu falei anteriormente, a quantidade de equipes vai diminuindo. Então, não é o grande sistema mais elaborado de organização de um evento esportivo quando a gente fala dos torneios, dos sistemas de eliminatórios. Item C. Baseia-se na classificação dos competidores ou equipes com tempo maior de duração, também seriam características dos campeonatos, né, já que todo mundo joga contra todo mundo, e aí o vencedor vai ser definido normalmente por quem conseguiu mais pontos durante esse campeonato, né, durante essa grande quantidade de jogos. E aí também seria característica dos campeonatos e não dos torneios. E item D, não existem grandes investimentos em estrutura, materiais e pessoal para sua organização. E aí verdadeiro, né? Quando a gente compara os torneios com os campeonatos, os torneios realmente exigem muito menos estrutura, material, tempo e pessoal, né? Já que a gente normalmente vai ter sistemas de disputa eliminatórios, é uma competição mais rápida do que os campeonatos, que aí sim tem uma quantidade maior de jogos, necessita sim de mais tempo, de mais estrutura, de mais pessoal e assim por diante. Então, segunda questão, item D é o correto, é o que traz essa característica dos torneios. Terceira questão, como funções importantes do sistema esquelético pode-se destacar proteção, sustentação, conformação do corpo, armazenamento de íons, alavanca e produção de certas células do sangue. Dentre as principais partes do esqueleto, a cintura torácica ou escapular e a cintura pélvica ou inferior formam o esqueleto no corpo humano. Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior, e aí quando a gente fala dessa divisão do esqueleto, né, a gente vai ter o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial será de fato o eixo do nosso corpo, né, a sustentação do nosso corpo, e aí será formado principalmente pelos ossos do crânio e também pela coluna vertebral. Já o esqueleto apendicular será formado pelas cinturas, né? Tanto a cintura escapular como a cintura pélvica, e aí entram não só os ossos dessa cintura, mas também os membros, né? Na cintura escapular, que aqui ele chama também de cintura torácica, entram os ossos da escápula, a clavícula e também os membros superiores, e na cintura pélvica vão entrar os ossos do quadril e também dos membros inferiores. Então, nesse caso, como a gente está falando da parte do esqueleto que é formado pela cintura escapular e pela cintura pélvica, nós estamos falando do esqueleto apendicular. Então, terceira questão, o item C é o correto. Questão interessante de conceitos anatômicos, né? Quando a gente fala de anatomia, normalmente a gente vai encontrar questões mais voltadas para conceitos anatômicos, né? Essa classificação do esqueleto em axial e apendicular, planos e eixos anatômicos, algumas questões sobre tipos de articulação e tipos de ossos. Então é interessante que a gente realmente consiga sempre revisar esses tópicos mais gerais da anatomia, esses conceitos mais importantes, porque mesmo em provas da licenciatura, no Instituto Consulplan, a gente também encontra essas questões. Então, terceira questão, item C. Quarta questão, fase da educação física no Brasil, que aconteceu até o ano de 1930, preocupava-se em colocar a educação física como agente potencializador de saneamento público, dava ênfase à questão da saúde e ainda era considerada como importante papel de formação de homens sadios e fortes na busca de uma sociedade livre de doenças infecciosas e dos vícios que deterioravam a saúde e o caráter dos homens.
As informações se referem à fase e aí uma típica questão sobre as tendências pedagógicas da educação física, né? Como a educação física era vista, era trabalhada de acordo com as épocas da história do nosso país. Nesse caso, a gente tem uma aula sobre tendências pedagógicas aqui no nosso canal. Se você ainda não conhece essas tendências pedagógicas, é interessante você dar uma olhada aqui no nosso canal na aula de tendências pedagógicas, porque realmente é um tópico bastante cobrado nos concursos de educação física. E aí nessa questão a gente encontra algumas palavras-chave que vão ajudar a gente a resolver essa questão. Primeiramente, é a fase que ocorre até o ano de 1930, tem como era utilizada, né, a educação física era utilizada como agente do saneamento público, dava ênfase à questão da saúde, era considerada uma importante, tinha como função ali trabalhar a saúde individual dos homens, né, tanto a saúde física, livre de doenças infecciosas, como também a saúde moral, né, livre dos vícios que assolavam a sociedade. Então, a partir dessas características, a gente percebe que estamos falando da tendência pedagógica higienista, a primeira tendência pedagógica da educação física brasileira. Então, nesse caso, quarta questão, item A, é o correto, e aí tanto as tendências pedagógicas como as abordagens pedagógicas da educação física, normalmente a gente vai resolver dessa forma, né? Buscando palavras-chave que tragam a relação tanto com as tendências como com as abordagens pedagógicas da educação física. Quinta questão, são considerados aparelhos da ginástica artística utilizados tanto por mulheres quanto por homens, e aí de fato na ginástica artística nós temos provas exclusivamente masculinas, exclusivamente femininas e provas que tanto homens quanto mulheres podem participar. Nesse caso vamos para as alternativas. Na alternativa A ele fala de trave, porém trave de equilíbrio é uma prova exclusivamente feminina, enquanto que argolas é uma prova exclusivamente masculina. Item B, salto sobre a mesa e solo, já é a alternativa correta, de fato tanto homens quanto mulheres participam desses aparelhos. No item C, barras fixas e barras paralelas, né? Nesse caso as barras paralelas simétricas, nós temos provas exclusivamente masculinas. E no item D, barras assimétricas, é uma prova exclusivamente feminina, enquanto que cavalo com alças é uma prova exclusivamente masculina. Então, nesse caso, quinta questão, item B, de fato já é o correto dessa questão. Salto sobre a mesa e solo são aparelhos, né, da ginástica artística que tanto homens quanto mulheres participam. Sexta questão, tipo de avaliação em educação física realizada para que o professor verifique o nível de conhecimento dos alunos em relação aos conteúdos ou práticas corporais tematizados nas aulas, deve ser feita no início do processo de ensino-aprendizagem de cada prática corporal tematizada, pois a partir dela o professor irá formular o seu planejamento. Trata-se de... E aí, quando a gente fala dos tipos de avaliação em educação física, nós vamos ter três tipos principais, né? A avaliação diagnóstica, que é essa realizada no início de um processo ensino-aprendizagem, onde o professor busca conhecer ali a turma, né? Busca captar informações sobre a turma, sobre o nível de conhecimento da turma, para que com isso realize o seu planejamento desse processo ensino-aprendizagem. Nós temos a avaliação formativa, que vai ocorrer durante o processo, a partir das aulas, né, a partir das vivências. O professor vai podendo, a partir da avaliação formativa, realizar pequenos ajustes nesse processo ensino-aprendizagem. E por último, nós temos a avaliação somativa, que é a que ocorre ao fim do processo, normalmente buscando gerar um conceito, né, em alguns casos também uma nota para consolidar esse processo de fato, esse processo ensino-aprendizagem que ocorreu normalmente durante o ano letivo. Então, nesse caso, nós temos esses três tipos de avaliação: somativa, formativa, diagnóstica, formativa e somativa, pelas características que o enunciado traz, que é uma avaliação que deve ser feita no início do processo de ensino-aprendizagem, pois a partir dela o professor vai formular o seu planejamento. Nós estamos falando do primeiro tipo de avaliação, que é a avaliação diagnóstica. Nesse caso, sexta questão, item C, é o correto.
Sétima questão, considerando as devidas definições, relacione adequadamente as colunas a seguir. E aí vamos ter atividade física, aptidão física, saúde e qualidade de vida. Então vamos lá. Primeiro item. Qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso, e aí temos a definição clássica de atividade física. A atividade física vai ser qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos voluntário, de forma voluntária, que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso. Se a gente tiver uma atividade física, esse conceito, realizado de forma sistematizada, planejada e também buscando melhorar ou pelo menos manter um ou mais componentes da aptidão física, nós aí vamos ter um exercício físico. Então, muito cuidado para não confundir os conceitos. Se é uma atividade que gera gasto energético acima dos níveis de repouso, um movimento corporal voluntário, então, independente se você está varrendo a cama, se você foi fazer uma caminhada, se você foi passear com o cachorro, você está sim realizando uma atividade física. Porém, se essa atividade física for algo sistematizado, planejado, buscando melhorar, ou pelo menos manter um ou mais componentes da aptidão física, então se você realiza uma corrida já sistematizada 3 vezes por semana, se você pratica uma luta 2 vezes por semana, aí nesse caso já é considerado um exercício físico. Então, nesse caso, pelo conceito, nós já temos o número 1, a atividade física. Segundo item, representa a habilidade do corpo de se adaptar às demandas do esforço físico que a atividade precisa para níveis moderados ou vigorosos, sem levar à completa exaustão. Então, nesse caso, nós temos um conceito de aptidão física, quando o corpo, de fato, está apto para realizar um esforço físico sem que ele seja levado a essa completa exaustão. De fato, o corpo já se adaptou, já tem uma aptidão para realizar aquele determinado esforço, seja de níveis moderados ou seja a níveis vigorosos. Então, até agora, nós já temos número 1 e 2, atividade física e aptidão física. Item 3. Não se caracteriza apenas como um estado de ausência de doenças nos indivíduos, mas como um estado geral de equilíbrio nos diferentes aspectos e sistemas que caracterizam o homem: biológico, psicológico, social, emocional, mental e intelectual, resultando em sensação de bem-estar. E aí nós temos o famoso conceito ampliado de saúde. A gente tinha um conceito mais antigo em que a saúde era definida como um estado de livre de doenças. Se o indivíduo estava ausente de doenças, se ele estava saudável. Porém, atualmente, esse conceito ampliado de saúde não visa apenas esse estado de ausência de doenças, mas sim um estado geral de equilíbrio, seja a nível físico, psicológico, social, emocional e assim por diante, levando em consideração todos esses componentes do indivíduo. Então, nós temos aí o conceito ampliado de saúde, número 3. E, por último, a percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Nesse caso, por eliminação, já teríamos a qualidade de vida. Então, nesse caso, nós seguimos de fato a ordem dos itens 1, 2, 3 e 4. Então, a alternativa A é a correta dessa sétima questão. Oitava questão, a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica. A prática da educação física é facultativa ao aluno, exceto. E aí a gente tem a famosa citação da educação física na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quando a LDB foi concebida, lá em 96, a educação física de fato era obrigatória, porém era facultativa para alunos do curso noturno. Em 2003, a gente tem uma modificação na LDB e aí a educação física deixa de ser facultativa para alunos do curso noturno e passa a ser facultativa em alguns outros casos, que é justamente o que essa questão trabalha. Então vamos lá, ele quer saber o item incorreto, o exceto aqui. Item A, que tem a prole, é verdadeiro, a prática da educação física atualmente, desde 2003, é facultativa ao aluno que tem a prole.
que seja maior de 30 anos de idade, item B também é verdadeiro. Item C também verdadeiro, se o aluno estiver amparado pelo Decreto-Lei número 1044 de 1969, que vai trabalhar algumas questões de saúde, né, que vai tratar de algumas questões de saúde. Item D, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, e aí o item D está incorreto, né? Na LDB a gente tem a educação física facultativa ao aluno que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. E aí, não 8 horas como o item traz, né? Então, por isso, já é o item incorreto. Item E, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física, também é um dos tópicos que a LDB traz. Então, a partir de 2003, a gente tem essa modificação na LDB, a educação física deixa de ser facultativa ao aluno dos cursos noturnos e passa a ser facultativa nesses casos, né? Que tenha prole, que seja maior de 30 anos de idade, amparado pelo Decreto-Lei número 1044 de 69, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, ou que esteja prestando serviço militar inicial, ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Então, oitava questão, item D, é o correto, já que não, o correto não é 8 horas, mas sim 6 horas. Nona questão, para um bom desenvolvimento das valências físicas, tanto para alunos quanto atletas, é necessário respeitar os princípios científicos do treinamento desportivo. Considere o indivíduo submetido a um trabalho muito intenso que só poderá executá-lo por curto espaço de tempo. Por outro lado, em um trabalho de longa duração, a carga será necessariamente moderada. A descrição se refere a um princípio científico do treinamento esportivo, assinale-o. No item A, ele vai falar do princípio da continuidade, e aí não faz referência ao enunciado, né? O princípio da continuidade vai trabalhar justamente essa ideia que para manter o seu preparo físico, né, o seu treinamento esportivo de fato, é necessário que haja uma continuidade. É essa continuidade, esse treinamento ao longo do tempo, essa manutenção do treino que vai manter a sua forma física, a sua aptidão física, seja relacionada à saúde, seja ela relacionada à performance esportiva, né? No item B, ele fala do princípio da especificidade, porém, na verdade, no princípio da especificidade, nós vamos adequar a demanda esportiva, né, a demanda do indivíduo para o seu treinamento. A gente vai, na verdade, adequar o treinamento para a demanda do indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo quer treinar uma maratona, eu vou colocar ele para treinar em seus treinamentos um volume adequado para a maratona, um gesto motor adequado para a maratona e não colocar ele, por exemplo, para nadar ou para patinar. Então, no princípio da especificidade, eu vou trabalhar justamente aquela demanda específica, seja de vias energéticas, seja de desempenho motor, seja de gesto motor específico para a modalidade, para a demanda esportiva que o indivíduo vai querer, né? Então, se ele é um nadador, eu vou colocar ele para treinar natação. Se ele é um corredor, eu vou colocar ele para correr e assim por diante. No princípio da individualidade biológica, por sua vez, nós vamos ter que cada indivíduo vai reagir de uma forma a um determinado treinamento, né? Então, todas essas características, sejam fenotípicas, sejam genotípicas, vão interferir nesse treinamento. Então, cada indivíduo, de fato, mesmo que eu tenha o mesmo treinamento para diversas pessoas, essas pessoas vão reagir de forma diferente, justamente levando em consideração esse princípio que cada indivíduo é único e carrega consigo características genotípicas e características fenotípicas. E aí, o item D, de fato, é o correto, né? Nós temos, então, o princípio da interdependência volume-intensidade. Se eu coloco um volume alto no meu treinamento, consequentemente, a intensidade terá que ser mais baixa. E se eu colocar uma intensidade alta no meu treinamento, consequentemente, eu vou ter que diminuir o volume. Esse volume e intensidade, eles vão estar sempre nessa proporção, né? Se eu aumento um, eu vou ter que necessariamente diminuir um outro. Então, sempre o volume e a intensidade vão estar nessa interdependência. Nona questão, então, item D é o correto. E décima e última questão,
relacione adequadamente as denominações das abordagens pedagógicas da educação física com suas respectivas características. E aí temos uma típica questão das abordagens pedagógicas. Basicamente em toda prova do Instituto Consuplan a gente vai encontrar uma questãozinha sobre conceitos das abordagens pedagógicas. Então vamos lá. Ele traz 4 abordagens: construtivista, interacionista, desenvolvimentista, plural e aptidão física. Então vamos lá. Item 1. Área base, antropologia, tem como objetivo a historicidade da cultura corporal. Temática principal, diversidade e pluralidade. Conteúdos, história cultural das formas de ginástica, as lutas, as danças, jogos, esportes. E estratégia metodológica, valorização das diversas formas de expressão da cultura do movimento. Então, por essas características, destacando aí a área base, né, a antropologia, essa historicidade da cultura corporal, a diversidade e a pluralidade, todas essas são características da educação física plural. A gente tem como base aí as obras do Daolio, né, do Josimar Daolio, principalmente da cultura do corpo, onde a gente vai trabalhar justamente essa ideia da educação física cultural, da educação física plural. Então, no item 1, nós vamos ter número 3, educação física plural. Item 2, área base, psicologia, tem como objetivo a construção do conhecimento. Temática principal, a cultura popular lúdica. Conteúdos, brincadeiras populares, jogo simbólico e de regras. E estratégia metodológica, resgatar o conhecimento do aluno. Nesse caso, pelas palavras-chave de área base, a psicologia, né, principalmente os estudos de Piaget, pelo jogo simbólico e de regras. Nós temos outra grande frase que é uma chave dessa abordagem pedagógica, que é a construção do conhecimento. Nesse caso, nós estamos falando da abordagem construtivista interacionista. Então, até agora, temos números 3 e 2. Terceiro item, área base, fisiologia, tem como objetivo promoção da prática e manutenção da aptidão física. Temática principal, estilo de vida ativo. Conteúdos, programas de atividade física escolares, comunitários. E estratégia metodológica, motivação e incentivo para a adesão de um estilo de vida ativo. E aí a gente tem aqui como aptidão física, né? Mas na verdade o termo mais adequado para essa abordagem seria a abordagem da saúde renovada. É justamente essa abordagem da saúde renovada que vai trabalhar essa prática corporal, a ideia da prática corporal como promotor de saúde, né? Então o aluno vai aprender na escola a ter um estilo de vida ativo. Então, a partir das vivências que ele tem em aula, ele vai conseguir, para o resto de sua vida, ter a noção, ter a compreensão das práticas corporais para a manutenção da saúde, né? Para a promoção da saúde. Então, ao invés da aptidão física, o mais adequado, na verdade, seria a saúde renovada. E, por último, área base, crescimento e desenvolvimento e aprendizagem motora. Objetivo, adaptação. Temática principal, aprendizagem motora. Conteúdos, habilidades básicas, jogo, esporte, dança. E a estratégia metodológica, aprendizagem sobre e através do movimento. Então, todas essas características do crescimento e desenvolvimento motor, a prática do desenvolvimento motor em si, né? A aprendizagem motora, para falar a verdade, as habilidades motoras como conteúdo principal e a estratégia metodológica da aprendizagem sobre e através do movimento, nós estamos falando então da abordagem desenvolvimentista. Então, nesse caso, nós temos números 3, 1, 4 e 2. A alternativa A é a correta dessa décima questão. E com isso, finalizamos esse nosso aulão de resolução de questões do Instituto Consuplan. Separei aqui nessa aula, de fato, temas que são cobrados tanto em provas da licenciatura como em provas do bacharelado, até porque grande parte dos conteúdos programáticos dessa banca realmente são bastante amplos e abrangem a educação física como um todo. Caso você tenha qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, lá no nosso Instagram, @concurso-cdfísica. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links na descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.